Bem, pessoal, chegamos ao último tópico do capítulo 2 do livro Mecânica dos Fluidos, Fundamentos de Aplicação do Singer. É bastante importante que vocês leiam o texto do livro, e esse vídeo que eu estou preparando para vocês é a complementação desta leitura. Tem um outro vídeo que eu coloquei para vocês verificarem, ele é falado em inglês, mas vocês podem utilizar a tradução automática do YouTube, que eu acho que ela está razoável, dá uma boa compreensão, e com todo esse material vai dar subsídio para vocês fazerem os exercícios propostos, e caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo para a gente desenvolver esse raciocínio. Tensão superficial e capilaridade, ou efeito capilar, é o tópico dessa videoaula. Vamos lá então. Observa-se frequentemente que a gota de sangue forma um montículo sobre um vidro plano. Uma gota de mercúrio forma uma esfera quase que perfeita e pode ser rolada como se fosse uma bola de aço sobre a superfície lisa. Gotas de chuva ou de orvalho pinga dos ramos ou das folhas de uma árvore. Um combustível líquido injetado em um motor forma uma névoa com pequenas gotas esféricas. O gotejamento de uma água da torneira cai como gotas esféricas. Uma bola de sabão lançada ao ar toma forma esférica. E a água forma gotículas de gelo sobre as pétalas das flores, ou gotículas de água, como a gente mora num país tropical, sobre as flores. Tem esse pernilongo aqui, que eles chamam de... Esse pernilongo, esse mosquito, que chama mosquito patinador, que ele fica sobre a superfície da água, ele tem uma boa movimentação. Isso tudo ele é sustentado por essa tensão superficial. Outro exemplo que nós temos aqui é este vídeo, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, e se quiserem fazer em casa, pode fazer. Vocês conseguem observar que existe essa tensão que forma e sustenta essa gilete, mas se eu pôr uma outra lâmina que não seja tão plana quanto aquela, ela vai afundar. Isso tudo acontece por conta dessa tensão superficial. Mas por que acontece essa tensão? Nessa, em outras observações práticas, as gotas líquidas comportam-se como pequenos balões esféricos, cheios do líquido. E a superfície do líquido age como uma membrana elástica esticada sob tensão. Prestem atenção nesse gráfico que eu tenho aqui. Essas forças atrativas atuam sobre as moléculas do líquido na superfície e no interior do líquido. Vamos lá, então. A força de tração que causa tal tensão atua no sentido paralelo à superfície e é devido às forças atrativas ou forças de coesão entre as moléculas do líquido. A intensidade da força por unidade de comprimento é denominada tensão superficial, e é o que a gente está estudando aqui. E geralmente é expressa na unidade Newton, força, por metro. Que também denominado energia superficial, quando eu multiplico em cima e embaixo por metro, e é expresso nessa unidade equivalente, Joule, Newton vezes metro, sobre metro quadrado, Newton por metro quadrado. Para visualizarmos como a tensão superficial surge, mostramos essa figura. Uma vista microscópica, considerando duas moléculas líquidas, uma na superfície e outra dentro do corpo líquido, essa daqui. As forças atrativas ou forças de coesão aplicadas na molécula que está no interior do líquido pelas moléculas circundantes
equilibram-se devido à sua simetria. Mas, já nas forças atrativas que atuam sobre a molécula na superfície, não são simétricas. E as forças atrativas aplicadas pelas moléculas do gás acima da superfície geralmente são muito pequenas. Então, existe uma força atrativa resultante atuando sobre a molécula da superfície do líquido, que tende a puxar as moléculas da superfície para o interior da massa líquida. Então, esse é o conceito que se tem, por que surge essa tensão superficial. Então, é uma diferença entre as forças, principalmente de um fluido ar sobre ela e do fluido líquido abaixo dela. Eu gostaria que vocês observassem essa figura aqui. Esta figura aqui, onde mostra um fluido num tubo de 4 milímetros. Outra consequência interessante da tensão superficial é o efeito capilar, que é a ascensão ou depressão de um líquido num tubo de pequeno diâmetro, imerso no líquido. Tais tubos finos ou canais de escoamento confinados são chamados capilares. Tem uma semelhança com o fio de cabelo, porque o fio de cabelo é um tubo oco. A subida de querosene de um pavio de algodão inserido no reservatório de uma lamparina de querosene é devido a esse efeito. O efeito capilar também é parcialmente responsável pela subida da água à copa das árvores altas. A superfície livre, curva, de um líquido num tubo capilar é chamado de menisco. Isto daqui é chamado de menisco nesse tubo capilar. O fenômeno do efeito capilar é explicado microscopicamente, considerando-se forças de coesão, coesivas, são forças entre as moléculas semelhantes como água a água, a do fluido, e as forças adesivas entre as moléculas diferentes, água a vidro. Vejam bem, nesse vídeo aqui nós temos o tubo capilar, por exemplo, que ele pode ser de vidro. Aqui eu tenho o meu menisco. Eu tenho o meu menisco aqui no tubo, quando eu modifico de água para mercúrio. Eu tenho a altura H e eu tenho a altura H aqui. Diferentemente do fluido, um tem uma depressão, outro tem uma ascensão nesse desenho. As moléculas líquidas na interface sólido-líquido são submetidas tanto às forças coesivas por outras moléculas líquidas, como às forças adesivas pelas moléculas do sólido, nesse caso, o vidro. As grandezas relativas dessas forças determinam se um líquido molha ou não a superfície sólida. E quando eu digo molhar, ela entra em contato, ela molha a superfície do sólido. Obviamente, as moléculas de água são atraídas com mais força pelas moléculas de vidro do que pelas outras moléculas de água. E assim, a água tende a subir pela superfície do vidro. O oposto ocorre com o mercúrio, que impede a ascensão da superfície do líquido próximo às paredes do vidro. Obviamente, as moléculas de água são atraídas com mais forças pelas moléculas de vidro do que pelas outras moléculas de água, e assim a água tende a subir pela superfície do vidro. O oposto ocorre com o mercúrio, que impede a ascensão da superfície do líquido próximo às paredes de vidro. Prestem atenção nesse esquema que eu tenho aqui, onde eu tenho um líquido, eu tenho um tubo, que pode ser de vidro, eu tenho o diâmetro, 2R, ou significa 2 vezes o R, eu tenho a altura do menisco,
E eu tenho também o ângulo formado entre o menisco fluido e o vidro. O valor da ascensão capilar num tubo circular é determinado pelo equilíbrio de forças da coluna líquida cilíndrica de altura H no tubo. A parte inferior da coluna líquida está no mesmo nível que a superfície livre do reservatório. Aqui. E assim, a pressão neste local deve ser a pressão atmosférica, o que equilibra a pressão atmosférica que atua sobre a superfície superior. E desse modo, esses dois efeitos cancelam-se mutuamente. O peso da coluna líquida é aproximadamente dada por este equacionamento aqui: peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Eu abro a minha massa em densidade vezes volume, que multiplica a aceleração da gravidade. Densidade vezes gravidade, volume, π r ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado daqui vezes a altura. Eu tenho um volume aqui. Igualando os componentes verticais da força de tensão superficial ao peso, resulta que essa força de superfície, ρg πr ao quadrado vezes h, é igual a 2πr a tensão superficial cosseno deste ângulo aqui. O valor de H fornece a ascensão capilar. E essa ascensão capilar, eu consigo, como eu separo o H aqui, eu tenho que 2 vezes a tensão superficial sobre πgr vezes cosseno de φ, com esse R que ele seja constante. Essa equação também é válida para líquidos que não molham, tal como o mercúrio ou o vidro, e dá a depressão capilar. Nesses casos, o φ maior que 90 graus e assim o cosseno do φ maior que 0 graus, que resulta em H negativo. Portanto, o valor negativo da ascensão capilar corresponde a uma depressão capilar. Dê uma verificada, por favor, no livro, leiam esse capítulo, esse final de capítulo com bastante cuidado e façam o exercício. Terminamos aqui o capítulo 2, vamos em frente e vamos para as próximas aulas. Muito obrigado, até mais.